Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa área fascinante, né? Tentar entender umas conexões, talvez inesperadas. Sim, entre conceitos da psicanálise, tipo Bion, Klein, Exato. E teorias científicas sobre auto-organização. Poincaré, Atlan, nomes assim. temos uns textos acadêmicos aqui que fazem essa ponte, né? Isso. A ideia é ver como a nossa mente parece que constrói sentido, organiza as coisas a partir daquela experiência emocional mais bruta, sabe? E como isso talvez se pareça com o que acontece na natureza, em sistemas complexos se organizando. Pois é. Ok, então vamos tentar desemaranhar isso. Para começar, podemos pensar lá atrás, com Melanie Klein, né? As posições que ela descreveu. A esquizoparanoide, a depressiva, Isso. Aqueles estados mentais bem iniciais mesmo. Muita angústia, defesas bem arcaicas. uma experiência meio fragmentada, né? Quase caótica. E essa matéria-prima emocional difícil de lidar é o que o Bion vai chamar depois de elementos beta, certo? Exatamente. E é aí que entra a sacada genial do Bion sobre continente contido. Ah, sim. Fundamental. Fundamental. Imagina a mente, no começo, a da mãe, com aquela capacidade de reverie, né? De sonhar junto com o bebê, digamos assim. Funcionando como um recipiente. Isso, um continente que acolhe esses elementos beta, essa angústia que o bebê ainda não dá conta e processa. Tipo uma digestão mental. É uma boa imagem. E o que ela devolve já é diferente. São os elementos alfa. Algo que já pode ser pensado, sentido de outra forma. E essa transformação é a base para a gente poder pensar. É a base da capacidade de pensar. E olha que curioso, parece que a frustração, o não sei, como se diz, que impulsiona a criação desse aparelho para pensar. Interessante. E como a gente liga isso com a auto-organização que vem da ciência? Então, um ponto de contato bem legal é com o Henri Atlan. Ah, o Atlan. Ele percebeu, estudando sistemas biológicos, uma coisa meio paradoxal, que o ruído, A aleatoriedade, a desordem. que o ruído não só destrói, mas pode, na verdade, gerar mais complexidade, mais organização. Aquela ideia de ordem a partir do ruído. Exato. Ele até usa uma imagem bonita da vida existindo entre o cristal, que seria a ordem total, rígida. E a fumaça, ou caos completo. E aí a coisa fica fascinante, porque a função alfa do Bion, essa que transforma o ruído emocional bruto, Em elementos alfa, pensáveis. parece operar de um jeito muito parecido, né? Pega o que é caótico e ajuda a criar uma estrutura de significado. É como se a mente usasse a própria desordem para se organizar. De certa forma, sim, como combustível para a organização. E tem também a visão do Michel Debrun sobre isso, né? Sobre emergir sem um plano central. Exatamente. O Debrun reforça que a auto-organização não segue um script, um programa fixo. Ela surge. Surge das interações locais dentro do sistema. E esse sistema cria suas próprias regras. Tende a certos pontos de equilíbrio, os atratores, que eles chamam. Atratores. Pontos de estabilidade. A gente pode pensar na psique como um sistema assim, sabe? Construindo sentido a partir das interações internas. Pulsões, objetos internos. Que funcionariam como atratores internos. Podem funcionar. E tudo isso sem um controle centralizado, num processo contínuo de se estruturar. E o fato selecionado, aquele conceito que o Bion pegou do Poincaré, o matemático, como ele entra aí? Não é só descobrir um fato. Não bem só descobrir. A ideia, tanto para o Poincaré na ciência quanto para o Bion na análise, é um pouco mais sutil. Pensa num quebra-cabeça com peças espalhadas. O fato selecionado não é só uma peça, é a peça, ou melhor, a forma de olhar para uma peça que de repente faz tudo se encaixar. Ah, que dá coerência ao conjunto. Exatamente. Que faz emergir um padrão onde antes só se via dispersão. Ele não é passivo, ele emerge do encontro entre quem observa e a complexidade ali. Então ele funciona como um organizador, talvez como um desses atratores? É uma ótima analogia.
Ele atua como um princípio que atrai e estrutura a experiência, permitindo que uma nova compreensão, uma nova ordem, surja da confusão. Entendi. E isso conecta tudo, né? Mostra como a ordem psíquica vai se formando nesse jogo constante. Fatores internos, pulsões, objetos. E os externos, o ambiente, o ruído da vida? E a capacidade de continente, de processar tudo isso, é a chave nessa dinâmica toda, de auto-organização. Então, para a gente ir amarrando as pontas, a grande ideia que esses textos trazem é que o pensar a nossa organização mental não é algo pronto, estático. De jeito nenhum. São processos super dinâmicos, A mente está o tempo todo trabalhando, né? transformando ativamente o caos da experiência em padrões com significado. E isso de um jeito que lembra muito como a ordem surge, por aí, na natureza, nos sistemas complexos. Exato. A subjetividade, se a gente olha por esse ângulo, não é uma coisa fechada. É um campo sempre se fazendo. A ordem interna que a gente sente é, bem, uma conquista. Uma conquista dinâmica. Isso, dinâmica, que emerge justamente da tensão com o caos que ameaça dissolver tudo. Um equilíbrio que se refaz a cada instante. Isso deixa a gente pensando, né? Se a nossa mente funciona assim, transformando ruído em ordem, será que aqueles momentos nossos de confusão, de angústia, de não saber para onde ir, será que eles não são só obstáculos, mas talvez a matéria-prima essencial para a gente criar novos sentidos, para crescer? Fica aí a reflexão.